Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Opa, tudo bem aí, vídeo? Começou a ficar meio lento o bagulho aqui, eu falei, opa! Esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir para você deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, participar dessa doideira aqui, indicar para outras pessoas, ativar o sininho para receber as notificações. Quando ativar o sininho, colocar lá todas pelo menos, que aí você vai receber toda vez que tiver vídeo. Todo dia tem vídeo, tá? De segunda a segunda, meio-dia, sempre tá pipocando um vídeo novo aí, com uma doideiragem diferente. E hoje, que é dia de Saturday Horror Show, hoje é sabadão, é dia de ver filme de terror, comer uma pizza. Agora a gente não aluga mais filme na locadora, que nem fazia antigamente, né? Alugar aquele monte de filme de sexta-feira para poder assistir, ou no sabadão passar na locadora lá e pegar os filmes para poder curtir de sábado à noite. Então hoje tem o serviço de streaming, né? Dificilmente até DVD é difícil a galera assistir, mas então vou convidar você para participar do Saturday Horror Show. E hoje o filme é Psicose, Psycho, Mr. Norman Bates. Aqui, filme do Alfred Hitchcock, o primeirão. Esse filme é de 1960. Ele vai ter o Anthony Perkins, deixa eu ver aqui, peraí. O Anthony Perkins, a Janet Leigh. Esse filme tem uma coisa muito interessante que eu vou ter que contar na parte do spoiler, tá? Então, que a maioria das pessoas já deve ter assistido. Mas, o que acontece? Esse filme, John Gavin, a Vera Miles, né? Esse filme ele é muito interessante porque ele rompeu uma série de paradigmas. Ele é baseado no livro do Robert Bloch, chamado Psicose, tá? O Robert Bloch, ele fez o livro baseado na história do Ed Gein, daquele chamado de serial killer. Na verdade, o Ed Gein, ele era mais um... Ele matou duas mulheres, com certeza absoluta. Tem um vídeo aqui no canal, numa Sexta Sombria. Mas ele era mais um desecrador de túmulos. Ele desenterrava os cadáveres para fazer as doideiras. Assiste o vídeo aí do Ed Gein, procura lá Sexta Sombria, você vai ter o Ed Gein, entre outras figuras aí. E o que o Hitchcock fez? Ele comprou os direitos do livro em segredo para poder fazer o filme. E o que ele fez? Ele comprou todas as cópias do livro que estavam no mercado para que ninguém soubesse o final, para que ele causasse um choque nas pessoas. E uma outra coisa que foi feita que deu certo nesse filme era a era pré-spoiler. Então foi feita uma campanha para que as pessoas não contassem o final do filme para as outras, para que elas tivessem um choque no final e manter a surpresa. Além de tudo, o filme é em preto e branco, tá? Ele é muito bem dirigido. Alfred Hitchcock, apesar de ele ser um xarope da cabeça no modo de tratar as pessoas e as atrizes, ele era um gênio do cinema, tá? De novo, a gente tem que tomar cuidado com a figura jurídica e com o CNPJ da pessoa aí. Então, assim, a pessoa física é a pessoa jurídica. Ele tinha sérios problemas como um ser humano, ele era uma pessoa muito complicada. Mas do ponto de vista cinematográfico, ele foi um dos grandes diretores da história do cinema e ele criou uma cena sensacional nesse filme. Existe um documentário na Netflix, eu não sei se está ainda disponível, que é um documentário que ele analisa só a famosa cena do chuveiro deste filme. 1h40 explicando o porquê que esta é considerada uma das maiores cenas do cinema até hoje. Mas vamos por partes, como talvez diria o próprio Ed Gein, né? O que acontece? Então a história, a personagem da Janet Leigh, ela rouba uma pessoa, né? Ela faz um desvio na empresa dela e ela foge com dinheiro. E é mandado um detetive atrás dela para investigar a história. Ela vai parar no Bates Hotel, que é
o hotel que o Norman Bates rege com a mãe dele. E aí, desculpa, aqui vai ter um monte de spoiler, então se você quiser, já para aí por aqui. Uma das primeiras coisas que o Hitchcock fez, que é genial nesse filme, é que você está acompanhando a história da Janet Leigh. Ela é a protagonista do filme. Então você fica esperando um monte de coisa com ela. Então você tem lá, aí ela chega, tá lá o Anthony Perkins, ele a recebe, ela percebe que ele é estranho, ele começa a fazer umas perguntas, ela foge um pouco das perguntas dele, porque ele não sabe que ela tá fugindo, ele a coloca, arruma um quarto para ela, ele começa a observá-la, né? Você vê que ele é um cara que já não tá muito legal da cabeça, ele tem uns comportamentos estranhos. E você imagina que, assistindo esse filme pela primeira vez, pode acontecer qualquer coisa. Menos o quê? Já que ela é a protagonista. Ela morrer no meio do filme. Então a primeira coisa muito genial que o Alfred Hitchcock vai fazer nesse filme é matar a protagonista no meio do filme. E não só matar a protagonista, mas, por exemplo, ela não vai fazer como em muitas obras que a pessoa fica voltando na história em reminiscências. Ela sai do filme, ela é tirada do filme no meio do filme, você não vai ver mais a Janet Leigh. Então, e aí vai ter a cena do chuveiro, onde ela está tomando banho, e tem você vê uma mulher vindo e a esfaqueia durante o banho. Você fica o filme todo tentando entender quem que é aquela senhora que a matou. Você fica entendendo, porque aí o personagem do Anthony Perkins, ele grita com a mãe dele, ele conversa com a mãe dele, você ouve a voz da mãe dele. Então você acha que foi quem que matou? A mãe dele. Beleza? Esta cena, ela causou muita controvérsia quando ela foi lançada, porque ela foi considerada a cena mais violenta até então da história do cinema. Você vê a mulher sendo esfaqueada, a trilha sonora, né, o lance dela segurar assim no chuveiro, caiu sangue, uma questão quase fálica ali, né? Então você tem análises psicanalísticas é meio muito louco, né? Empolguei agora. Psicanalíticas, né? Da questão fálica e tudo mais, assim. E as pessoas, tinha gente que saía no meio da sessão, tinha gente que passava mal vendo aquilo. Porque até então nunca tinha. Lembra que eu falei do filme do Frankenstein? Que aquela cena de cortar o corpo da forca, por exemplo, que logo no começo do filme ela foi censurada, porque aquilo era um absurdo, né? E até o momento, então, essa cena nunca ninguém tinha imaginado. Foi a primeira cena slasher, se você parar, sendo feita. Tem uma série de recursos, de usar a sombra, né? Uma coisa que o Dario Argento explorou bastante lá no futuro, assim. Então essa cena, ela é genial e ela contribui muito para a história do cinema. E aí você continua a história. E aí vai chegar uma pessoa para investigar, a história continua. Chega uma outra mulher, né? Você vê que o personagem do Anthony Perkins está reclamando da mãe dele, que ele tem que sempre que limpar a sujeira, então ele vai lá e joga o carro dela dentro do rio. E aí vai aparecer um detetive atrás da personagem da Jennifer Leigh. E o que vai acontecer? Você vai ter o segundo ato do filme. Na verdade é o terceiro, né? Você tem o primeiro ato, que é o roubo dela, o segundo ato dela no hotel e o terceiro ato dele chegando e investigando o crime. O que vai acontecer nessa sequência? Você vai ter ter um casal lá tal, e você vai descobrir que quem era a assassina. Você vai e vai vir aquela velhinha para matar de novo. Quem é a velhinha? Não acredito que não tem ninguém que assistiu Psicose ainda. Aliás, essa cena de Psicose, ela é intertextualmente, ela aparece num monte de obras. Você vê em desenho, em outros filmes. Aquela cena do chuveiro é clássico aparecer assim, de indicação, de tudo jeito que você puder imaginar. Essa cena você já deve ter visto pelo menos uma vez na sua vida, de referência ou em algum outro filme, ou seriado. E o que acontece?
quem era a assassina desde o começo é o Anthony Perkins, é o personagem dele. A mãe dele já tinha morrido e ele a mantinha no quarto dela em forma de caveira. Mas é legal porque tem uma cena antes que você o vê conversando com ela. E o plano de câmera pega por trás dela. E você ouve a voz dela, mas na verdade quem está fazendo a voz é ele está esquizofrênico, ele não superou, ele é o menino da mamãe e ele não superou. Você vê antes, então, que ele é taxidermista, que ele gosta de trabalhar com empalhar, que era uma coisa que o Ed Gein fazia, né? Muitos estudiosos sobre o Ed Gein colocam ou que o Ed Gein queria ser a mãe dele, tanto que as duas mulheres que ele matou pareciam muito com a mãe dele, ou que ele era um transexual. Ele queria ser mulher e a repressão que ele tinha pela mãe dele e pelo estado mental dele não permitia. Então tem essas duas linhas. E uma das lendas que contava é que ele manteve a mãe dele empalhada no quarto e tal. E foi essa que ela perdurou por causa do filme, que é o que o personagem do Norman Bates vai fazer. Então a mãe dele está empalhada lá dentro, e toda vez que você ouve as vozes femininas, a mãe dele falando, reclamando ou xingando, que é onde você vai ver depois lá no Buffalo Bill, vai aparecer, não no Buffalo Bill, no Dragão Vermelho vai aparecer isso, dele relembrando a avó falando dele como criança, falando que ele é uma criança imunda e tudo mais. Então o grande plot twist do Psicose era esse. Não havia a velha assassina, era ele era esquizofrênico. E aí aparece ele no final contando a história, os crimes. É muito legal, é um clássico do cinema. Existem mais 3 Psicoses, tá? Eu vou falar aqui no canal. O segundo é muito ruim. O terceiro e o quarto, o quarto é muito legal e o terceiro é muito bom. O segundo ele deu um errado. Eu lembro quando a Laura, minha prima, que a gente fez o podcast juntos, que ela é do Indigesto, assista, procura o Indigesto para assistir o podcast da Laura, que estudou cinema. A gente assistiu os 4 numa noite, assim, e aí a gente tava naquela discussão, né, de qual filme que é legal, por que é legal e tal, e o 3 e o 4 surpreendem muito bem. Mas esse aqui é clássico supremo do cinema, só a cena do chuveiro, assim, as ideias, a ideia da amarração do filme é muito legal, muito interessante, vale a pena assistir, então eu recomendo no Saturday Horror Show. Perdão. O poema de hoje... Aliás, eu recomendo um documentário lá sobre a cena do chuveiro, né? E é interessante como ele mantém essa coisa do suspense, como o Hitchcock ele conseguia trabalhar com preto e branco, né? Quando você assiste o Pássaros, que ele faz o filme e já é colorido, é legal, mas o modo como ele trabalha o preto e branco aqui, ângulo de câmera, trilha sonora, é uma aula de cinema. E a ideia de amarrar a história de uma maneira muito interessante, assim. E é interessante você assistir, mesmo sabendo, tendo os spoilers, quando você assiste... esse aqui é um filme que eu sempre acabo reassistindo, assim. Provavelmente eu vou assistir com a minha sobrinha Gabi, agora que ela tá na brisa de curtir filmes mais técnicos, sim que eu posso dizer... eu sei que ela vai gostar pra caramba. Ela pirou no Bebê de Rosemary, como eu falei no vídeo do Bebê de Rosemary. E esse filme eu sei que... Porque quando você assiste de novo, já sabendo o que vai acontecer, ele é um filme que te convence até hoje. A cena do chuveiro, até hoje, ela é desconfortável, né? Ela causa uma violência, assim, ela causa um mal-estar de assisti-la, né? E quando você tem no final lá... a resolução da história, você fala, pô, valeu a pena assistir de novo. Então esse é um filme que, se você assistiu, assista de novo, porque é muito legal, vale muito a pena. O poema de hoje é No Meio da Noite. Eu falei isso porque eu lembrei dessa... que ele usa, né, ele sabe usar, o Hitchcock usa muito legal a parte noturna do filme, assim. No meio da noite, fui atropelado pelo pensamento de não poder mais existir fisicamente entre tantos outros seres tão mortais quanto a mim, que, assim como eu, tanto necessitam existir incessantemente nas mentes alheias, cheias de sonhos de grandeza cotidiana, assim como os meus, na ânsia de deixar a sua indelével marca em outro ser que tem o mesmo medo que eu,
de ter o mesmo fim que o meu. Não importa como, quando ou onde. Foi o que a mãe do Norman Bates conseguiu. Foi o que a mãe do Ed Gein conseguiu. Ela continuou viva de uma maneira horrível, perpetuada na piração dessa pessoa. Mas ela atormentou tanto esse jovem, no caso o Norman Bates no filme, que a série Norman Bates ela é muito interessante por isso, porque ela mostra, ela vai pegar o Norman Bates antes e ela vai mostrar como que essa construção, então como que as pessoas querem existir na mente da gente e nem sempre elas vão conseguir de uma maneira positiva. E infelizmente a destruição, a encheção de saco, a maldade, talvez seja o jeito da gente lembrar de algumas pessoas. Talvez seja tudo que ela tenha para oferecer. Vai saber. Deixa o like, o dislike, fala aí, você já conhecia o Psicose? Você ficou bravo porque eu dei spoiler? Pô, mano, Psicose só eu já tinha que ter assistido. Mas, né, diz aí, se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, passa para outras pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show.